Gomercindo chega furioso ao casarão, acompanhado do genro. A voz dele ecoa pela sala. Quero saber agora. O que fizeram com o meu filho? Francesco tenta manter a calma. Por favor, Gomercindo, já explicamos tudo. Mas o fazendeiro não aceita desculpas. Eu quero cada detalhe. Porque vou levar isso à justiça. E essa criança vai voltar para a mãe. Francesco suspira, cansado. Diz que já tentou de tudo. Falou com o provedor da Santa Casa. Foi lá com Juliana e até com o menino. Mateu também tentou. Mas nada adiantou. A parteira, a mulher que causou toda a desgraça, desapareceu. Nesse momento, Mateu fala com firmeza. Juliana me contou que foi a esposa do senhor quem fez tudo. Gomercindo encara Francesco, gelado. Se isso for verdade, ela vai responder perante a justiça. Francesco fica tenso. Teme um escândalo. Por favor, não faça isso. Pense bem. Mas Gomercindo corta. Eu não penso mais em nada. Farei o que for preciso. Mateu apoia o sogro. Estamos juntos, senhor Gomercindo. Francesco confirma, com ironia contida. Sim. Mateu encontrou Juliana, a mulher do seu filho. Mas ela não quer mais viver com ele. Gomercindo encara com desprezo. Não me importa o casamento. Eu quero saber do menino. E se for preciso, iremos à justiça. Francesco explode de irritação. Aquele italiano voltou. E ainda trouxe o sogro rico para me ameaçar. Ele conta tudo a Janete, que se espanta. Mas, o que há de tão grave nisso? Francesco responde seco. Grave é o nosso nome, Janete. Se o caso for parar nos tribunais, você será exposta ao escândalo. Ele impõe um prazo. 1 semana. Traga o menino de volta. Ou será o fim. Desesperada, Janete corre até Mariana. O que eu faço? Mariana abaixa os olhos. Eu, não sei, dona Janete. Enquanto isso, Gomercindo comenta com Mateu. Agora temos motivos de sobra para buscar o filho. Mateu lembra o olhar apavorado de Francesco. Gomercindo confirma. Essa história está muito mal contada. Eles decidem procurar Juliana, mas Gomercindo se contém. Não, ela agora é sua mulher, Mateu. Não se esqueça disso. Não vou esquecer, senhor. Responde o italiano, constrangido. No casarão, Janete continua aflita. O que eu faço, Mariana? Ir à Santa Casa não adianta. Diz Mariana, eles não falam nada. Janete tenta imaginar. Talvez ninguém saiba onde estão os espanhóis que levaram o menino. Se soubessem, já teriam contado a Francesco, ou a Juliana. Tunita entra e escuta a conversa. Janete desabafa. Parece um pesadelo, Mariana. Uma loucura sem fim. Mariana, com voz trêmula, confessa. Eu me arrependo da grande loucura que cometemos. Janete a encara fixamente. Um silêncio tenso. Então, sorri com frieza. Você vai ser a solução. Mariana se assusta. Solução? Que solução? Janete fala baixo, mas com firmeza. A parteira louca, aquela que roubou o filho de Juliana, será você. Mariana recua, em choque. Eu? Não, eu não fiz nada. Cale-se! Grita Janete. Você nunca soube de nada. Nunca se ajoelhou diante de ninguém. Essa loucura vai ser a nossa salvação. No dia seguinte, Luía deseja bom dia a Marco Antônio. Ele mal responde. O café. Diz, impaciente. Ela serve e comenta. Seu pai saiu há menos de 1 hora. E sua mãe está trancada no quarto com Dona Mariana. Eu também vou sair. Diz ele. Não vai trabalhar com o pai? Tem um assunto importante. Luía hesita, depois conta. Estiveram aqui, o italiano Mateu, e o sogro dele. Marco Antônio se vira, surpreso. O maledeto voltou. Luía confirma. Voltaram. E agora exigem o filho de Dona Juliana. Dizem que vão levar o caso à justiça. Marco Antônio se irrita. Caminha de um lado para outro. O sogro também veio. Sim. Ele pensa por um instante. Então, não vieram por Juliana, vieram pelo menino. Luía confirma. Eles querem o garoto. A qualquer custo.
Marco Antônio aperta os punhos. Olha para o chão, pensativo. Talvez ainda dê para resolver isso. Juliana escuta passos e se volta. Mateu. Tizio corre e o chama de patrão. Mateu sorri, emocionado. Juliana. Quero que conheça meu sogro, o senhor Gomercindo. Juliana se aproxima, nervosa. Muito prazer, senhor. Gomercindo retribui o cumprimento, mas olha em volta, intrigado. O que esse menino está fazendo aqui? Mateu pede firme. Tizio, vá lá fora. Juliana o encara, confusa. Mateu, o que está acontecendo? Ele respira fundo. Eu trouxe o meu sogro. Ele vai me ajudar a encontrar o nosso filho. Gomercindo confirma com a voz cheia de determinação. Foi para isso que vim. E já sei de toda a história. Mateu explica. Fomos à casa do senhor Francesco antes de vir para cá. E agora, se a Santa Casa não devolver o bambino, vão responder na justiça. Juliana segura as lágrimas. Obrigada. Obrigada por acreditarem em mim. Gomercindo a observa com compaixão. Você saiu de lá para viver, assim? Saí. Responde Juliana. Estou aqui só com o Tizio. Então vamos levá-la daqui. Diz ele, firme. Mateu concorda. Pegue suas coisas, Juliana. Gomercindo se volta pro menino. E você, Tizio? Fugiu da fazenda, é isso? Ingrato. Tizio abaixa a cabeça. Eu não fugi, só fui embora. E por quê? Fui procurar meu pai. Gomercindo se espanta. E encontrou. Encontrei. Onde ele está? Trabalha servindo. Na casa do senhor Francesco. Gomercindo respira fundo, surpreso. E por que você não está com ele? O menino hesita. Triste. Por causa dela. Juliana o olha, desconcertada. Mateu, você quer me levar de volta? Não tem outro jeito. Oi, sua esposa. Ela sabe que eu vim buscar você. Juliana se espanta. Ela sabe. Mateu confirma. Sério. Sabe. Mas quando chegarmos lá, não vamos viver juntos. Então por que voltou? Pergunta ela, confusa. Porque preciso de você e do nosso filho. Confie em mim, Juliana. Me ajude. Eu não posso te perder outra vez. Juliana respira fundo, dividida entre o medo e o amor. Eu te esperei, para ficarmos juntos. Mas não desse jeito. Vai dar certo. Confie. Insiste Mateu. Ela baixa a cabeça, resignada. Eu não posso continuar aqui. Se o seu sogro quer, eu vou. Enquanto isso, na casa dos Moretti, Maria discute com Rosana. Meu pai errou feio. Mentiu pro agente, dizendo que Mateu fugiu. Rosana se defende. Eu sei. Mas eu insisti naquela mentira. Maria continua. E ainda disse que podia estar grávida dele. Quando nem tinham dormido juntos. Rosana suspira, arrependida. O único honesto nessa história. Foi meu marido. E não quero mais ouvir isso. Rebate Rosana, irritada. Maria insiste. Se Mateu fosse outro homem, ele não teria voltado para procurar Juliana. Já basta, Maria. Corta Rosana. Eu só penso no meu filho. O filho que vou dar a ele. Maria rebate. E o filho de Juliana foi roubado. Rosana aperta os punhos. Como vou suportar a presença dela aqui? Isso. A gente vai ver. Responde Maria. Fria. Eu não sou como Angélica. Provoca Rosana, que engoliu a vergonha do marido. Maria adverte. Não cuspa pro céu, Rosana. Pode cair na sua cabeça. Nesse instante, Angélica entra surpresa. Pai. O que está acontecendo aqui? Gomercindo ergue a mão. Calma, minha filha. Esta é Juliana. Mateu explica. Sua cunhada. Juliana sorri timidamente. Piacere. Prazer. Responde Angélica. Gentil. Marco Antônio chega alterado. O que está acontecendo aqui? Damião se adianta. Não sei, senhor. Marco Antônio perde o controle. Aquele maldito italiano levou minha mulher embora. E sai decidido, pronto para ir atrás deles. Gomercindo encara. É isso mesmo que vamos fazer. Mateu intervém. Mas demos um prazo.
1 semana. Se não encontrarem o nosso filho, levaremos o caso à justiça. Juliana concorda, mas pergunta, aflita. E até lá, o que eu faço? Angélica se apressa. Venha ficar comigo. Juliana recusa, temendo o pior. Não. Marco Antônio pode me encontrar. Ele ainda me considera esposa. E disse que mataria o Mateu. Mateu fica chocado. O quê? Gomercindo fala sério. O aqui, não se brinca com isso. Nesse país, homem que mata, raramente paga. Augusto, observando, comenta. Ainda mais se o pai tem dinheiro e prestígio. Angélica tenta aliviar. Marco Antônio não faria isso. Falo por hipótese. Diz Augusto. Conheço o tipo. Sangue quente de filho de italiano. Gomercindo decide. Juliana vai comigo. Pra minha casa. Espero que saiba respeitar a hospitalidade. Mateu concorda. É o melhor. Ela precisa estar protegida. Angélica pergunta. E a Rosana? A irmã vai ter que entender. Responde Gomercindo. Enquanto isso, na mansão dos Maggiore, Marco Antônio anda de um lado pro outro, furioso. Ela vivia naquele pardieiro. E agora desapareceu. Francesco tenta acalmá-lo. Não perca a cabeça, filho. Você sabe. Juliana nunca gostou de você. Marco Antônio anda de um lado para o outro, transtornado. Os olhos estão vermelhos, a respiração ofegante. Pai, eu não posso mais viver sem ela. Francesco encara, severo. Basta, Marco. Não pode continuar assim. Que tipo de homem é você? Ou é um magliano, ou não? Marco ergue o rosto, com raiva e orgulho. Eu sou um magliano. E vou provar. Francesco pergunta, irritado. E como chama essa ideia absurda que você tem na cabeça? O filho responde, com um brilho perigoso no olhar. Se Juliana não voltar a ser minha, não será de mais ninguém nessa vida. Francesco se assusta. Marco, não diga uma loucura dessas. Mas ele insiste, tomado pelo ciúme. Eu a mato. E mato também aquele italiano maldito. Francesco leva as mãos à cabeça, desesperado. Meu Deus, o que fiz para merecer isso? Em outro canto da casa, Augusto fala com ironia. O pai foi até a casa da Paola defender o casamento. E agora, com outro genro, vem aqui levar a amante do italiano para casa. Angélica rebate, indignada. Eles não são amantes. Augusto provoca. Vai defendê-los também, é? Ou ela é uma pobre coitada? Responde Angélica. Uma bela de uma pobre coitada. Retruca ele, sarcástico. Angélica não se contém. Mateu não enganou ninguém. Todo mundo sabia que ele amava aquela italiana. Augusto rebate de imediato. E mesmo assim, casou com a irmã dela. Angélica o encara, com raiva. E você fez o mesmo que ele critica. Casou comigo, já com outra na cabeça. Augusto abaixa o tom. Eu me penitencio pelos meus pecados. Mas agora, sua irmã também vai ter que se penitenciar. Angélica cruza os braços. Espero mesmo que ela pague caro pela besteira que fez. Enquanto isso, Janete chega decidida ao convento. Não vim atrás daquela criança. Diz ela. Teresa responde. Fria. Seria perda de tempo. Vim atrás de outra. Continua Janete. Alguém que seja uma Magliano. Como aquela que deixaram aqui. Por infortúnio, naquela noite. Mariana se espanta. Isso seria possível? Teresa dá de ombros. Tratando-se da família Magliano. Tudo é possível. Venham comigo. Elas entram no salão das crianças. Teresa explica. Podem escolher entre as meninas que aguardam adoção. Ou criá-las aqui mesmo. Mas Janete é firme. Quer uma criança branca. De olhos claros. Um menino. Teresa encara, decepcionada. Todas essas também são filhas de Deus, senhora. Mas não me servem. Responde Janete, sem emoção. Eu quero um branco, de olhos claros. Teresa suspira. Nesse caso, vai ter que entrar numa fila enorme. Como os espanhóis que levaram a outra criança. E por fim, conclui. Sinto muito. Mais tarde, Gomercindo chega com Juliana. Bartolo, acolha essa moça,
por favor. Leonora sorri, acolhedora. Seja bem-vinda, minha filha. Que Deus abençoe sua chegada. Gomercindo pede que sirvam algo também para a menina. Leonora promete trazer comida. Mateu toca o ombro de Juliana, com carinho. Amanhã eu volto para ver como você está. Bartolo comenta, com um sorriso. Agora sim, ela está em casa. Leonora concorda. O resto, deixamos nas mãos de Deus. Juliana pergunta, com doçura. E sua filha, Dona Leonora? Está dormindo, querida. Está bem. Enquanto isso, na mansão, Francesco encara Janete. Que ideia é essa? De procurar outra criança. Janete explica. Para colocar nos braços daquela infeliz. Como se fosse o filho dela. Ela não vai aceitar. Protesta Francesco. Vai sim. Garante Janete. Ela nem chegou a ver o próprio filho. Francesco balança a cabeça, indignado. Isso é uma loucura. Loucura, diz Janete. É o escândalo que aquele fazendeiro vai causar. Francesco suspira fundo. Está bem. Talvez tenha razão. Também não quero confusão. Quando Gomercindo voltar, vou conversar com ele. Duvido que adiante. Responde Janete, cética. Vai adiantar sim. Insiste Francesco. Eu mandei um agente à fazenda para procurar o Mateu. E ele disse que o rapaz fugiu para casar com a filha. Janete confirma. Lembro disso. Pois então. Continua Francesco. Gomercindo tem culpa nessa história maldita. Ele se cala por um instante. Depois completa. E o pior é que meu filho não apareceu o dia todo no banco. Janete se preocupa. Por quê? O que houve? Francesco fala baixo. Ele anda falando em matar. Matar quem? Pergunta ela, assustada. Juliana. E aquele italiano maldito? Responde Francesco, com voz sombria. Enquanto isso, em outra casa, Maria recebe Gomercindo. Fizeram boa viagem? Sim, correu tudo bem. Responde ele. E Angélica? Nunca esteve melhor. Diz o fazendeiro, com orgulho. O que quer dizer com melhor? Pergunta Maria, desconfiada. É uma história longa. Depois eu conto. Mateus se aproxima, sereno. Pode ficar tranquila, Dona Maria. Sua filha está muito bem. Ela então pergunta, curiosa. E Juliana? Você voltou a encontrá-la? Gomercindo se senta à mesa, cansado da longa viagem. Maria o observa, desconfiada. Então você voltou. Diz ela, em tom sério. Mas voltou de onde exatamente? Gomercindo suspira. Voltei. Da casa de Francesco. O pai do marido dela. Mateu completa, com firmeza. Gomercindo deu um prazo para aquela gente. Devolver o meu filho. Gomercindo confirma com a cabeça. E se não devolverem? A gente vai à justiça. Rosana, que ouve de longe, se aproxima, curiosa. Pai, e a Juliana? O que aconteceu com ela? Gomercindo responde, com voz calma. Você vai conhecê-la amanhã. Maria franze o senho. Do que é que você está falando, Gomercindo? Ele encara a esposa. Sério. Daquilo que você já sabe, Maria. Mateu então explica, baixando o tom. Juliana veio com a gente. Rosana arregala os olhos. O senhor fez isso? Gomercindo confirma. Fiz, sim. Deixamos Juliana na casa do senhor Bartolo. Com Dona Leonora. Maria leva a mão ao peito. Meu Deus! Vai ser muito difícil para Juliana entender tudo isso. Gomercindo abaixa o olhar. Com tristeza. Foi difícil para ela. Mas foi